Hoje eu estou aqui no terreiro sagrado da aldeia Brejinho com o nosso parente e irmão, o professor Marcos, para falar sobre o grafismo, a pintura indígena potiguara. Me chamo Marcos, sou professor de Educação Física, o meu nome indígena é Paranã, e hoje vamos falar aqui um pouco sobre a arte, né, do grafismo, que está presente dentro da cultura potiguara. Significado, né, que a gente pode dizer o significado do grafismo. O grafismo ele tem diversos significados, um deles é a representação de um povo, uma identidade de um povo, né? O grafismo vai estar ligado às questões gerais, como espirituais, fauna, flora, situações, né, também de um povo, religiosidade ali, onde o grafismo tem suas representações, onde ele representa essa parte religiosa. E no geral, né, o grafismo ele tem essa forma de firmar nossas origens, né, firmar nossas origens, e ele passa de geração a geração, aonde ele está lá presente e conta um pouco da história, fala sobre a origem e costume de um povo, né? Podemos também afirmar que cada pintura tem seu significado, né? Cada pintura tem seu significado, tem suas origens. Ela, como que se cria, né? Pensando dessa forma, como que surge um grafismo? O grafismo surge a partir de uma revelação, inspiração, né? Aí do povo potiguara, aonde tem deles pajés, lideranças, pessoas de dentro do movimento, aonde a espiritualidade passa aquela inspiração e a partir disso aí surge o grafismo, né? E cada grafismo tem sua história, né, e seu significado. Então o grafismo ele não é feito de qualquer forma. Tem uma revelação espiritual, ancestral de cada pintura para dar um significado e para dar uma força. Então quer dizer que o grafismo é a identidade do povo potiguara, dos povos indígenas. Isso. Todos os povos indígenas do Brasil, né, os potiguaras não podem ser diferentes, eles têm essa sua identidade espelhada em sua fauna e sua vivência, né, no dia a dia. Eles buscam inspiração, como sempre os indígenas buscam inspiração em sua volta na natureza e aprendemos com a natureza, né, aprendemos com a natureza. Temos aí uns grafismos conhecidos, a colmeia, né? A colmeia surgiu através do pajé Francisco, aonde ele se espelhando, né, através da espiritualidade, buscando essa energia, ele identificou a questão da coletividade, né? A colmeia representa a coletividade e a família, né? Então ele pensou nela e uma diferença da colmeia potiguara, ela tem uma ligação, né? Os favos têm uma ligação um com o outro, onde ele falou que precisaria dessa ligação para que o mel fosse distribuído de forma igual, né? E é uma das colmeias aí única no território brasileiro com essa característica, no caso a colmeia, né? Isso foi uma revelação espiritual que ele teve Teve para fazer esse detalhe que fez toda a diferença. toda a diferença na colmeia potiguara. E temos também outro grafismo, né? Por exemplo, esse que está sendo pintado aqui. Esse aqui é a coral, também aí uma inspiração dada pela espiritualidade para o nosso cacique geral, Sandro, né? Ele, em determinado momento lá, teve essa conexão espiritual e a partir daí veio na mente dele a coral. E ele procurou um dos artistas aqui da Potiguara e desenvolveu a coral que hoje é pintada aí, né? Que simboliza liderança, né, e território, né? Inclusive muitos das pessoas, né? Por exemplo, hoje aqui, com relação a você tem essa posição de liderar, de atuar, né? Então representa bem esse momento e também a sua pessoa dentro dessa posição aonde você leva, né, a história potiguara, se assume ali dentro do território potiguara como uma representatividade dentro das redes sociais, né? Eu achei muito interessante quando o senhor chegou para mim para fazer essa pintura e o nosso querido professor falou que essa pintura me representava, que é a cobra coral, e ele contando o significado dela. Eu achei muito interessante porque o pajé Isaías, ele me batizou com a Batamirim em um ritual que a gente foi fazer.
que Abatamirim significa indígena pequeno e forte. Então ali eu me senti batizado com esse originário que ele me passou. E num certo dia, numa assembleia, eu considerei que ele batizou essa pintura em mim também. Ele falou que ela me identificava. Daí então eu não tinha uma pintura certa que eu fazia, que eu achava que me representava. E ele chegou, me apresentou essa, olhou para mim e disse: eu tenho uma pintura que representa você. E daí fez essa cobra coral e falou o significado dela, e eu achei muito interessante, e eu adotei ela, por ele ser um professor antigo, por ele ser um professor de muito reconhecimento, tanto o reconhecimento das pessoas como um reconhecimento espiritual. Então a gente tem que respeitar e levar para si. Então, assim, eu fico muito feliz de ter um originário, um nome originário, e uma pintura que me representa, que foi me dada pelo pajé Isaías e pelo professor Marcos, duas pessoas que, para mim, são pessoas que eu tenho muita reverência e respeito. Né? A pintura, quando a gente está dentro de um ritual onde tem tempo de você sentir, cada pessoa a gente sente a energia, né? E aquela pessoa, a gente já tem ideia, essa pessoa é essa pintura, né? E é assim que a gente sente, que a gente... A representatividade do grafismo, da pintura potiguara, ela representa a nossa essência, né? Nossa espiritualidade, nossa vivência. É muito íntimo, né? Muito íntimo. Inclusive eu quero deixar registrado que eu não gosto muito quando a pessoa diz para mim assim: vamos fazer essa tatuagem, né? Vamos fazer essa tatuagem. Hoje mesmo uma pessoa me viu, eu me pintando, e falou assim: isso é uma maquiagem? Né? Por causa eu estava pintando meu rosto, perguntou se era maquiagem. Aí eu disse: você consegue maquiagem? Eu digo: não, isso não é uma maquiagem. A maquiagem a pessoa faz ela para melhorar, para tentar mudar a sua aparência. E a pintura indígena ela não vem para mudar a aparência. Ela é sua identidade, ela é quem você é. Ela não vem no sentido de... Nenhuma pintura indígena ela vem para mudar você. Não, não. Ela é você. Ela faz parte de você. Então tem essa particularidade, esse respeito, essa identidade, né, dentro da pintura potiguara. Temos uma pintura também muito conhecida, principalmente pela sua força espiritual, né, a Folha da Jurema. Como eu falei, né, o grafismo surge a partir da inspiração da natureza, da fauna, né, flora, aonde o pessoal, os artistas, o que faz pintura, ou os pajés, ou liderança, pode surgir, um grafismo pode surgir de qualquer indígena potiguara, aonde ele tem receba essa imagem, para observar a natureza, né. Então, a Folha da Jurema, a Jurema hoje, né, é consagrada dentro do território potiguara como um patrimônio, né, espiritual, né, e a Folha da Jurema está representada também no grafismo, que representa essa espiritualidade, aonde a Folha da Jurema representa 100% espiritual, né, e é muito interessante isso, aonde ela atua dentro do todo o território, inclusive dentro dos encontros de Jurema, ela está lá presente. É tão forte que temos também a bebida, né? A gente tem uma bebida também que representa a jurema, preparada com raízes, a jurema com casca. E também essa representatividade da folha da jurema nesse sentido, né? Aí temos também, ainda falando sobre o grafismo, temos também o Caminho de Montemor. Né? O Caminho de Montemor é interessante para vocês terem ideia de como o grafismo pode surgir assim. Um grafismo pode levar anos para aparecer, e como ele pode aparecer assim em um minuto, ou numa conversa, num detalhe. Um artista nosso, Manuel Pereira, ele estava conversando com o ancião, seu Ninha, de Montemor. E lá, na conversa, seu Ninha chega no chão, falando sobre como eram as estradas, como era o caminho da região, que não existia as rodovias, não tinha nada, era apenas trilha, né? Trilha. E seu Ninha fala, risca no chão, faz um círculo, faz uma ondulação, assim, e diz assim: isso aqui era assim o caminho. Porque o rio Sinimbu, os rios, né, tem o seu formato ondulado, né, curvo, né? E ele falou que o caminho seguia o rio. Até perguntou isso: mas por que não tiravam um caminho reto? Aí ele disse: não, porque a gente seguia o rio porque tinha água e a sombra. Então a gente seguia o curso do rio. E ele faz isso e mostra o porquê no chão. Quando ele riscou no chão, o artista olhou e disse: está aqui um grafismo. E hoje está aí conhecido entre o potiguar o Caminho de Montemor. Foi uma revelação que teve ali naturalmente. Uma inspiração ali, pelas palavras do caminho, né? Como era o caminho, quando riscou no chão. Isso é uma pintura. Isso é um grafismo. E o Caminho de Montemor hoje, né, está aí dentro do território aí, sendo pintado por diversos artistas, né?
sendo que surgiu